Renato Gaúcho pode ser punido pela Conmebol depois de faltar um jogo do Vasco. Falo também sobre Vasco e Palmeiras duelando com o Flamengo fora das quatro linhas, para completar últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Renato Gaúcho pode ser punido por ter faltado ao jogo contra o Barraca Central. Você sabe que o Vasco estreou nesse meio de semana na Sul-Americana e o Renato preferiu permanecer no Rio de Janeiro, treinando vários dos titulares que não foram para a Argentina. Pois bem, a Conmebol já abriu processo disciplinar contra o Renato Gaúcho. Tudo porque ele se ausentou do jogo e o artigo 11 do Código Disciplinar da Conmebol trata sobre princípios de conduta. A punição pode ir de uma advertência até multa, ou seja, não dá para suspendê-lo ou impedi-lo de ficar em outras partidas fora do banco de reservas. O Vasco precisa apresentar sua defesa até o próximo dia 15. Confesso que achei tosca, absurda, inexplicável a ausência do Renato Gaúcho no jogo da Sul-Americana na Argentina. Mas aí, a Conmebol querer punir o técnico me parece ainda mais maluco. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Já use espaço para comentários e registra o que você pensa, beleza? E dá para dizer que Vasco e Palmeiras nunca estiveram tão alinhados fora das quatro linhas. Entre outras coisas, com um inimigo em comum, o Flamengo de Ibape. Na última reunião organizada pela CBF para o debate a respeito da criação de uma liga unificada, tanto Pedrinho, presidente do Vasco, quanto Leila Pereira, presidente do Palmeiras, usaram os microfones para atacar o dirigente rubro-negro. A Leila Pereira comparou o Flamengo ao Real Madrid da Shopee. Já o Pedrinho se mostrou muito ressentido, porque no ano passado o BAP havia colocado em dúvida o caráter do Vasco e também dos jogadores depois de uma derrota do Cruz Maltino para o Palmeiras. Isso porque, algum tempo antes, o Palmeiras, ou melhor, a Crefisa havia emprestado 80 milhões de reais ao Vasco da Gama. Importante lembrar que essa proximidade entre Leila Pereira e Pedrinho pode ter a ver também com questões não ligadas ao campo. O marido da Leila Pereira, o Zé Roberto Lamáquia, desde o princípio, quando Pedrinho se lançou candidato à presidência do Vasco, Pedrinho sempre contou com o apoio de Zé Roberto Lamáquia. Mais recentemente, o filho dele, o Marcos Lamáquia, é quem avançou na compra da SAF Cruz Maltina com a promessa de investimento de 2 bilhões de reais. José Martínez, ex-Corinthians no Vasco. Essa especulação surgiu durante a semana, eu entrei em contato com o Diogo Silva, que é representante do Martínez no Brasil, e ele disse que faz sentido. O Martínez só volta a jogar no fim da temporada, ele teve uma lesão ligamentar, né? Mas ele gostaria de fechar com algum clube para que pudesse fazer todo o processo de recuperação. Ainda que não pudesse jogar, ainda que não recebesse salários, mas que ele já tivesse alguma coisa engatilhada. E acho um caminho natural, tá? O Diogo, inclusive, tem boa relação com o pessoal do Vasco. Ele tá tirando um lateral esquerdo do América de Minas para jogar no Cruz Maltino. E a SAF do Vasco, Nicola, a SAF vai acabar saindo. É uma questão de tempo. Vocês só precisam entender que, cara, demanda tempo, né? Não são questões tão simples. Essa SAF em especial, ela envolve a necessidade de um acerto com a 777 e por consequência com a CAP, que acabou assumindo a massa farida da 777, mas parece ser questão de tempo para que o acordo aconteça, tá? Dalmi Alves. Nicola, será que a tia do INSS vai culpar o Flamengo pelo time dela não ter vencido com 2 jogadores a mais? Pois é, né? A briga entre Palmeiras e Flamengo nos bastidores cada vez pior, com uma observação importante. Pedrinho e Leila se juntaram para atacar o Flamengo. Depois da reunião que aconteceu na sede da CBF nessa semana para debater sobre a criação de uma liga única, a Leila chegou a chamar o Flamengo de Real Madrid da Shopee e o Pedrinho bateu forte no BAP, ainda por conta de uma acusação que o BAP fez no ano passado de que o Vasco teria facilitado a vida do Palmeiras, perdendo por 3-0, depois de um empréstimo da Crefisa. O Nutricardo Figueiredo, boa noite, Nicola. O que esperar do Vasco, do Renato no Brasileirão, na Sul-Americana e na Copa do Brasil? Nutri, eu acho que o Vasco pode ser forte nos mata-matas, nos torneios de mata-mata. No Campeonato Brasileiro é time para não sofrer, é time para ficar na primeira página da tabela de classificação, tá? Não acho que vai brigar por título, acho que brigar por vaga em Libertadores seria talvez um pouquinho otimista demais. Ainda acho que é um time que precisa melhorar. Embora o início do trabalho do Renato seja promissor. Seguinte, condenação de ex-dirigentes da 777 afeta o Vasco ou não? Rodrigo,
Explica pra gente o que é essa condenação e o que isso pode respingar no Vasco da Gama. Vamos lá. Tinha dois dirigentes principais da 777. Esses dois que estão aí. Steven Pascoe, que é o cara de óculos com boné, o óculos sem ser escuros, o mais com barba grisalha, e o outro, Josh Wander, que era mais conhecido, que tá com esse óculos escuros e o boné, aquele que falou que ia acabar a diferença entre Flamengo e Vasco, enfim, deu igual Isso. que ele chegou, A né? gente pode dividir aqui. Um é o Papai Noel, o outro é o galã de Hollywood. Vai lá, manda bala, Rodrigo. Isso. E aí, o que aconteceu no Vasco não foi isolado, né? O grupo 777 começou a ser investigado e processado por quem tinha emprestado dinheiro para eles e chegou-se a processos criminais e cíveis contra esses dois. O Josh Wander foi processado criminalmente, está indiciado criminalmente por fraude e para usar o dinheiro dos outros e fraudar eles. E esse Steven Pascoe foi já processado pelo o que é a CVM dos Estados Unidos, né? O SEC, o controlador lá do mercado financeiro. E ele foi condenado agora em 1º de abril, não pode mais ser dirigente de qualquer empresa pública e eventualmente vai ter que pagar multas, uma condenação civil, não é uma condenação criminal. E o Josh Wander eventualmente pode ser condenado criminalmente a depender do que como andar a investigação, o processo dele. O que isso afeta? A 777 hoje já é controlada por uma empresa chamada ACAP, que foi quem prestou dinheiro para eles de fato. Só que há uma acusação feita por um dos investidores que colocaram dinheiro de que essa ACAP tinha uma associação com a 777, que era meio um negócio combinado, eles não simplesmente emprestaram dinheiro. Se tiver a condenação do Pasco e do Wander, e se chegar à conclusão de que toda a 777 e a ACAP estavam agindo em conjunto, quem pode tomar os ativos todos é uma empresa chamada Leander Hall, que é uma empresa de seguradora que emprestou dinheiro, também botou dinheiro nesse negócio, que está processando a ACAP e o 777. E além disso, existe uma outra empresa chamada Oaktree, que o site Josimar noticiou, é a dona da Inter de Milão, que essa empresa também está de olho nos ativos da 777, de compra. O que isso muda para a vida do Vasco, que hoje está sendo tocado pela associativa? Tem um processo aqui no Brasil entre a ACAP e o Vasco. Se a ACAP perder o controle das ações da SAF do Vasco que ela tem, que são em torno de 30%, o Vasco vai ter que negociar com outra empresa, vai aparecer outra empresa que vai ser dona desse ativo e ele vai ter que, eventualmente, a depender do que andar no processo, pagar uma grana por essas ações, antes de revender, enfim, tá com essa negociação com a máquina. Pelo que eu ouvi dos próprios dirigentes do Vasco, seria uma negociação independente. Eles, como associativo, iam ter que arrumar um dinheiro para pagar se chegasse à conclusão, né, de que essa empresa que fique com os ativos, e aí mudaria com quem que eles negociariam. Seria ou essa Leander Hall, ou a empresa que manda lá na Inter de Milão. E sei lá, se a dona da Inter de Milão não vai querer alguma coisa para além de só receber o ativo, não vai querer alguma participação, enfim. Mas o que pode. Todo esse imbróglio criminal desses dois sujeitos que estiveram aqui no Brasil fazendo propaganda e acabaram agora ambos processados, pode gerar uma mudança no que vai ser o futuro da SAF do Vasco, com quem que o Vasco associativo vai ter que negociar no futuro para se livrar desse imbróglio e aí poder fazer a revenda da SAF, enfim, da forma que ele entender necessária para quem ele quiser. Isso, mais ou menos, as consequências. Eu acho que é importante, Massini, para você ver como é difícil essa coisa você vender para fundos de fora sem investigar direito que fundos são esses. Né? A mesma coisa está acontecendo lá com. Mesma coisa não, mas outro já com o Textor no Botafogo. É muito fácil vender o clube e aí depois, ter uma promessa de X de dinheiro, depois fica um imbróglio todo, que hoje a diretoria é do Pedrinho que está tendo que lidar. Mas um imbróglio que foi feito por uma diretoria anterior, isso é bom a gente ressaltar, mas que só que o clube não se livra fácil. Não adianta você assinar um contrato que você vendeu as ações e depois falar assim, não quero mais, agora vi que você não é legal e tal. É muito difícil desatar o nó depois que você assina essa corda ali do acordo. Pois é, e tem outra coisa. Você falou um ponto importante: investigar os fundos. Mas, rapaz, isso não é uma missão fácil, não, porque às vezes parece tudo bonito, né? Você vai lá, pega o balanço, vê as contas, tá ok. De repente, aparece aí um Vorcaro da O vida. Josh é acusado de dar um golpe de 500 milhões de dólares. Eu estava olhando Tá aqui vendo? na página do FBI, tá ali no indiciamento dele, Ó, que ele pode ter dado um golpe que eles estimam em 500 milhões de dólares. Jesus! Fala rapaziada, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícia especial. E para você não perder nada, peço like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Segunda-feira agitada no dia a dia do Bastidores do Vasco da Gama. Deixe aí no comentário a sua opinião. Não esqueça do like, hein? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.